Boa noite, galera do Raja. Aqui é o professor Alex, professor de História 2 de vocês. E essa aula é para o terceiro ano, para a turma NEJA 301, ok? O assunto que a gente viu no vídeo, né, que eu coloquei como uma observação, né, como uma fonte para vocês, ele falava sobre a Primeira Guerra Mundial, matéria que a gente já havia falado antes dessa pandemia, né, antes de nós pararmos. Nós já havíamos falado sobre a Primeira Guerra Mundial e eu trouxe esse vídeo para vocês para complementar aquela nossa aula. E na nossa última aula eu propus algumas questões, né, para a gente poder revisar. E hoje eu vim para poder corrigir essas questões, ok? Então, para o terceiro ano, turma 301, professor Alex de História. Bem, a primeira questão sobre o assunto que é a Primeira Guerra Mundial é a seguinte: qual foi o principal fator gerador da Primeira Guerra Mundial? Tá? A gente pode colocar que existiram vários fatores, mas o principal fator foi o neoimperialismo. Como assim, professor? O neoimperialismo é a disputa entre as potências europeias pelo domínio, pelo controle de colônias, né, a formação dos seus impérios, de colônias na África e na Ásia. Então, essa disputa por colônias na África e na Ásia vai ser o principal motivo do confronto, né, da briga, né, entre as potências europeias, que vai acabar gerando a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, a primeira resposta, né, imperialismo, ou seja, a disputa entre as potências pelas colônias na África e na Ásia. A segunda questão é a seguinte: quais as duas principais alianças militares formadas no período que antecede o conflito, que antecede a Primeira Guerra Mundial? Então nós temos dois blocos, né, ou duas alianças. A primeira é a Tríplice Entente, formada pelas potências mais antigas, né, que é a Inglaterra, a França e a Rússia. E a Tríplice Aliança, que é formada principalmente pelas novas potências, as potências que estavam surgindo, e que nós já falamos, inclusive, sobre a formação de duas delas, que é a formação da Itália e a formação da Alemanha. Então nós temos aí a Alemanha, a Itália, né, e o Império Austro-Húngaro, ok? Então essas são as duas grandes alianças antes da Primeira Guerra Mundial. E a última pergunta é a seguinte: qual o principal tratado de paz firmado ao final da Primeira Guerra Mundial e qual a principal consequência? Olha, o principal tratado, né, é o Tratado de Versalhes. Versalhes fica na França, né, uma cidade próxima a Paris, né, fica mais ou menos 1 hora de Paris, e ali foi assinado um tratado, um dos tratados, mas o principal, do desfecho da Primeira Guerra Mundial. Então os países vencedores sentaram com os derrotados e fizeram um acordo, né, um tratado de paz, que ficou conhecido como Tratado de Versalhes, e ele praticamente encerra, né, e determina quais seriam as mudanças, os acontecimentos, né, do final da Primeira Guerra Mundial em diante. E, obviamente, o Império Austro-Húngaro acabou, né? Ele desapareceu, foi dividido, né? E não existia praticamente mais. A Itália tinha passado, como nós já vimos, para o lado da Entente. Então, praticamente quem foi o único que sobrou para pagar o pato? Qual foi o único que sobrou para poder ser o único culpado pela guerra? A Alemanha. Então a Alemanha vai ser considerada a culpada pela guerra e isso vai afetar muito a economia da Alemanha. Por quê? Os países vencedores vão obrigar a Alemanha a pagar todo o gasto que eles tiveram na Primeira Guerra Mundial. Então ela vai cobrar indenizações de guerra. Isso vai afetar a economia da Alemanha e vai levar a Alemanha a uma crise gigantesca no chamado período entre guerras, que é o período entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver mais para frente. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço, hein?